Tá? Eu até me lembrei aqui de uma coisa, né, que talvez a gente devesse ter considerado mais. Existe uma pesquisa que diz que os juízes, quando vão chegando na hora do almoço, eles tendem a condenar os réus, porque eles ficam com fome, né? E aí, para terminar rápido, né? Eu acho que não aconteceu isso, né? Você já está provado, as pessoas já declararam. E eu aproveitei ali no intervalozinho, né, para poder cuidar desse aspecto, né, para me ficar benevolente depois. Mas eu queria fazer três questões apenas, né? Eu poderia até discutir algumas coisas aqui do Freud, mas depois você lá respondeu, pelo menos amenizou um pouco a visão do Sartre, né? Com relação, por exemplo, ao inconsciente, algumas perplexidades que eu tenho também em relação à própria convergência possível do marxismo com o existencialismo, né, que o professor Miguel também perguntou, né, também uma perplexidade que eu tenho, você também tocou nisso. Mas eu queria fazer três observações, né, para eu escutar a sua opinião, né, o que você poderia me dizer. Primeiro, existe uma afirmação permanente, recorrente, constante da condição humana, do indivíduo humano como livre, né? Não como alguma coisa que é acrescentada ao homem, mas que faria parte constitutiva. Mas, no entanto, nós olhamos do ponto de vista histórico, né, que em muitas culturas a noção da liberdade, por exemplo, não tem. O homem mítico, ele não tem a compreensão da liberdade. O que o grego chama de liberdade, de democracia, não envolve, por exemplo, direitos humanos, subjetividade. E há, inclusive, esses estudos lá do Luiz Dumont, do Norberto Elias, que vai exatamente discutir isso, como é que esse processo que nós estamos aqui chamando de liberdade se constitui. Então, em resumo, o que o Sartre diz, né, que caracteriza o homem, não seria apenas o homem ocidental, europeu, de uma determinada, talvez até condição social, classe social. Como é que é possível pensar isso de uma maneira universal e até transhistórica? Essa seria a primeira pergunta, se você quiser abordar isso de uma vez. Sim, é importante dizer que Sartre demonstra isso. E a demonstração, ela é fenomenológica. Então, é necessário admitir de antemão, né, que Sartre, que a metodologia fenomenológica encaminha a isso. E quando se fala em liberdade, nós não estamos lidando com esse, o Sartre não está lidando com esse conceito abstrato de liberdade. Eu falei disso passando logo no início, quando eu respondia ao Adelmo, mas eu acho que é importante retomar. Ele está falando da liberdade enquanto constitutiva de ser homem e mulher no mundo. E convenhamos, os egípcios antigos tinham um mundo, tinham deuses, tinham prédios, tinham construções e etc. Tinham história que eles inventaram que a alma existe, etc. Está lá no Livro dos Mortos, eles contando essa história. Então, considerando isso, o que Sartre coloca em evidência é que o mundo humano é essa construção. Veja, é porque o indígena não coincide consigo que a gente pode dizer que o indígena faz objetos de barro e utiliza. É por isso que a gente pode dizer que eles estabelecem o que a gente poderia chamar de cultura, a noção de divindades, de onde eles vieram, essa pergunta sobre o princípio, eles inventam. Como o Ocidente também inventa, com a diferença que o Ocidente, ou a ciência ocidental mais contemporânea, vai buscar resquícios disso. E os resquícios desses ambientes onde a ciência não chegou, porque, veja, a liberdade continua atuando, eles inventam deuses. Eu usei o exemplo, agora eu nem lembro, mas é um grupo na África que não tem água. E mesmo assim, eles fazem do mesmo modo que faz o Ocidente. Eles criam a ideia de se perfumar, eles usam essências numa espécie de barro que eles passam no corpo, eles se lavam com fumaça. E ainda assim, os princípios da invenção do mundo estão ali, porque nisso você vai encontrar separação de classes e etc. Então, considere liberdade no sentido de construção de mundo, e isso vai se aplicar a todos os grupos sociais. E por que se aplica? Porque nenhum homem ou mulher coincide consigo. Não há essa identidade de seres autômatos que, no caso humano, independente da época, a menos que a gente pense em sub-humanos, nós nunca fomos determinados pelo nosso instinto. O ser humano é o único que nasce sem nenhuma determinação de ordem alguma. E sem a linguagem, né, tem aquela figura lá de Amala e Kamala, que foi questionado se é verdade ou não, historicamente falando, mas a figura do homem e da mulher que não foi humanizado. Não existe, não é humano.
Então, em qualquer circunstância que eu possa conceder, sartrenamente falando, que tal pessoa é homem ou mulher, esse processo aconteceu. Os indígenas, por mais que eles tivessem lá um processo técnico bastante rudimentar e etc., eles tinham esse processo técnico, e isso é não coincidir consigo. A coincidência consigo exigiria a mera aceitação do mundo, mas isso não foi feito em lugar nenhum. Os indígenas faziam suas casas, fosse de pedra, fosse de madeira, fosse de bambu, sei lá. Eles davam um jeito de trazer a água para perto, eles usavam soluções criativas para pescar, para construir seus instrumentos de guerras. Eles criaram a ideia de uma guerra, aqui no Brasil, uma guerra em que eles se aprisionavam e comiam, né? O canibalismo, de fato. Então, tudo isso é resultado dessa liberdade. Liberdade que na Europa era usar roupa, trabalhar, e que quando há esse encontro de povos, né, a invasão dos portugueses e a ocupação dos portugueses, vai coincidir com a imposição desses valores de lá. Mas para cada coisa que havia lá, havia um equivalente que foi construído livremente por essa mesma liberdade que atuou nas várias culturas. Então, a aposta de Sartre é que ser homem e mulher exige de antemão essa liberdade que é generalizável, porque do mesmo modo que o Heidegger, em oposição ao Husserl, é um libertário, ao dizer que todo homem e mulher é Dasein, Sartre afirma algo da mesma ordem. Todo homem e toda mulher é liberdade. E isso é transtemporal, sim, porque os antigos inventavam mundos e existiam nesses mundos. Isso é pré-colombiano? Claro, né? É só a gente pegar os resquícios dos povos, astecas, maias, incas, que tiveram aqui na América, que é os mais estruturados, né, que deixaram mais resquícios, mas isso se aplica aos tupinambás do Brasil, se aplica a... Então, sartrenamente falando, é generalizável, é a própria condição humana, né, e está fundada no princípio de ser para si, que é a impossibilidade de coincidir consigo, e isso é generalizável. Agora, o que nasce disso, que é essa ideia que vem lá dos gregos e não significa a mesma coisa que hoje, se atualiza, é a aposta do Sartre também. Tanto que somente no mundo em que as mulheres adentram o mundo do trabalho formal, o trabalho fora de casa, é que começa o debate das sufragistas, por que a gente não vota? Então foi necessário uma mudança mundano concreta para se chegar à noção de uma liberdade que é inclusiva, mas isso está sempre nesse processo de construção de mundo. Eu imagino que dentro das sociedades chamadas frias, esse pessoal que não tem esse mesmo princípio cultural ocidental de uma coisa a ser desenvolvida para sempre, isso é invenção da filosofia, a meu ver. Se a ciência nasce com o Descartes, foi a filosofia que inventou isso, autocriticar e nunca está bom e precisa melhorar. Vejam a tecnologia contemporânea, ela faz isso sem parar. Mas, enfim, Sartre ele iguala todos os homens e mulheres em todos os momentos. Eu diria que foi livremente, se a gente imaginar que o Kubrick tem razão, foi livremente que, a um dado momento, um humanoide lá do início pegou um pedaço de osso ou pedra e atirou no seu semelhante. Isso foi, né? E as consequências disso, então, sim, aquilo ali é liberdade atuando, ainda que ela, em determinados momentos, eu possa dizer claramente que ela não reflita, ainda que em outros momentos eu possa dizer que ela não está afetada pelo modelo econômico, o capitalismo, e o Marx faz ver o poder que ele tem nos seus vários momentos, desde o mercantilista, e principalmente se a gente desconsiderar que todos nós, né, somos seres para si. Não há exceção no plano ontológico. Qualquer um desses grupos que não tiver essas características, do ponto de vista da ontologia, se resolve assim, eles não são humanos. Eu não sei se responde, mas pelo menos comenta, né? Porque, de fato, é uma questão fundamental. Dizer, como diz o Hegel, que você vai encontrar a história evolutiva da autoconsciência e tal, Sartre não faz. Tanto que está em aberto ao futuro. É como se fosse isso, mas invertido. A coruja do Sartre, a coruja de Minerva do Sartre, ela não levanta voo entardecer, ela não levanta voo sem o homem e a mulher escolher, ela sequer existe sem que a gente faça isso de novo, e de novo, e de novo. Então, a própria história, não importa quanto tempo esse grupo permaneceu, eles tiveram que se escolher no dia seguinte, fazer o mesmo ritual todo ano, continuar mantendo aquele modo de vida de caçar, de pescar, de fazer pequenas plantações, e etc. E isso é a liberdade, muito mais do que um conceito teórico de libertação e etc. Mas há por isso que eu digo que ela é separável de direito, mas não de fato. É a própria liberdade que teceu a história em qualquer circunstância em que ela aconteceu, e independente da autoconsciência que esse grupo tem a respeito de fazê-lo,
A tese do Sartre é que nós fazemos a história, ainda que não nos reconheçamos nela. E o importante é investigar essa parte do ainda não nos reconhecemos nela, por quê? Porque eu não me dou conta que é o meu voto que decide os rumos do país, ou que eu não me dou conta que a minha participação cívica não significa ir votar meramente, mas é participar da vida da cidade, pensar na melhoria para todos e não para o meu grupo apenas. Enfim, todos aqueles princípios que voltam ao Hegel, né? Ou todos são livres ou ninguém o é. Então, a resposta encaminhar, se fosse, né, produzir uma resposta, encaminharia por aí esse debate, né? É generalizável e é o princípio do mover social e cultural independente da situação. Agora, a partir da situação é que se estabelece os processos de libertação. É no mundo em que as pessoas, logo depois da Revolução Industrial, trabalham 18 horas por dia, que é necessário baixar para 8. É no mundo que as pessoas trabalham 6 dias e descansam 1, que é necessário mudar. E assim por diante. É necessário que se crie a situação. Em outras palavras, se houveram sociedades que não foram revolucionárias, é porque havia uma acomodação, e essa acomodação era satisfatória, ou pelo menos era mantida na estrutura com violência para todos, né? Eu penso aí numa oposição entre determinados grupos, né, pré-colombianos, mas na prática o que está atuando para fazer que aquilo que, ainda que a gente olhe como uma história que não se desenvolve, que não vai ter aquilo que o Hegel achou que tinha em todos os grupos, um desenvolvimento que naturalmente vai repetir a Europa, o Ocidente, ainda que não seja assim, eles estão se fazendo, e é essa a aposta do Sartre. Ainda que eles não se façam a partir de um conceito abstrato, que é, de novo, uma invenção que você mesmo situou, a Grécia, a democracia, a invenção da política e a aplicação da política e a disseminação da política como meio menos ruim do que a violência da guerra e tal. Então, era mais ou menos por aí a minha resposta. Eu queria também perguntar uma outra coisa, principalmente a partir da leitura do seu excelente texto. Existe ali claramente, por exemplo, uma das questões que eu tinha com relação ao marxismo, né, a crítica a um certo determinismo histórico, que eu acho que nem os marxistas sabem se o Marx realmente era um determinista ou não era, né? Ou se em alguns momentos era, em outros não, né? Mas Sartre recusa isso, né? Sartre tem uma concepção aberta da história, né, governada por uma incerteza. Também existe uma crítica da totalidade, de uma ideia de uma totalização, né? Também existe uma valorização de uma pluralidade das vontades, das liberdades, né, que produziria um mundo cada vez mais diverso. Também existe ali a crítica de determinados conceitos, né, ou utopias, por exemplo, que, né, reino dos céus, né, ou um mercado mão invisível laissez-faire, né, tudo isso aparece ali no seu texto, né, retratando o pensamento do Sartre. E o Sartre parece que teve uma convivência lá com Raymond Aron, né, que eu não sei por quanto tempo, se foi só na juventude, né? Raymond Aron talvez seja, né, ou provavelmente é, o maior pensador liberal francês, né? A França não é um espaço típico do liberalismo, né, mas nós temos ali o Raymond Aron, né, que não é um liberista econômico, mas, de certa maneira, é um liberal, e ele coloca todas essas questões na obra dele. Por que o Sartre, né, pelo menos para mim, não se interessou pelo liberalismo político e foi se interessar por uma filosofia que tem todos esses contratempos e óbices do ponto de vista da filosofia dele? De novo, a situação, né? O capitalismo tinha mazelas que eram evidentes, sobretudo depois da Segunda Guerra, ele vai amenizar isso com a social-democracia, no sentido de criar políticas inclusivas, mas mesmo a Europa pré-guerra não era esse mamão com açúcar que aparentemente parece, né, que havia ali uma preocupação com as pessoas da Europa. O fato da França, no caso, o fato de Sartre tomar partido, ocorre que ele toma um partido intermediário. Ele, em alguns aspectos, ele permanece... Ele não vai defender abertamente o liberalismo, porque isso soava muito mal na época, né? Para um intelectual, né? Parecia... A gente não pode esquecer a situação por isso, porque é muito difícil estar... Não existe a possibilidade
de não estar engajado. E o estar engajado exige que Sartre, em situação, por mais libertário que ele seja, ele ainda reproduza os valores e tudo aquilo que a sua época traz. Quando a gente pensa um Sartre defendendo o liberalismo, bom, em grande medida, o que ele está chamando de democracia, o que ele está falando de projeto de liberdade, ou reino de liberdade, é a preservação o máximo possível, visto que é impossível preservar totalmente, das escolhas livres. E esse é um princípio liberal, está lá. Mas daí a assumir o liberalismo que fosse econômico, Sartre não está a favor disso, pela própria situação. Porque parecia já aquela época que se o capitalismo fosse, em algum momento, minimizar o sofrimento e dar satisfação a todos, ele já teria feito, visto tanto que ele se desenvolveu. Já tinha passado a crise de 30, né, de 29, que as pessoas se mataram, mas, efetivamente, a produção já tinha se mostrado a que veio. Já havia a possibilidade de produzir para todos, mas o capitalismo se mostrou incapaz de servir a todos. E ele continua se mostrando isso. Então, a tese liberal ainda tinha que se haver com o que estava sendo feito e era noticiado. Agora, daí a notícia de guerra, ao tipo de fake news que existia naquela época, a falta de informações precisas, porque havia uma guerra de informações entre o que seria o capitalismo e o socialismo, e vice-versa. Essa Guerra Fria fazia com que houvessem posições divergentes a respeito da postura do chamado socialismo real, sobretudo o da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e por essa razão Sartre tem lado, né? Ele está apostando no socialismo. Qual que era a novidade desse período? Desde 17, né, naquela tentativa da Revolução Russa, que não é exatamente o que Marx propõe, mas independente disso, é uma revolução que se faz inspirada nisso, mas o mais adequado seria de Cuba, se for pensar no processo de libertação. O que eles fizeram em Cuba? Criaram meios de haver um socialismo com alguma liberdade. Eu não sei o que a gente chamaria de liberdade, porque se liberdade for aquilo que o liberalismo chama de liberdade, que é uma liberdade de mero pensamento, ou de voto, ou Sartre está falando de uma liberdade que inclui o socialismo, um socialismo com liberdade. É necessário primeiro haver o processo de socialização, que efetivamente não aconteceu. Como fazê-lo? A maneira mais traumática é a revolução. A maneira menos traumática, olhando a obra do Sartre como um todo, né, sobretudo os textos dos anos 60 em Roma, a menos traumática é a própria democracia no seu processo, que deveria ser contínuo, de readaptação e rearranjo para criar uma maneira de estabelecer essa base comum, a partir da qual essa liberdade, que aí a gente pode pensá-la como subjetiva, poderia ter espaço. Porque, primeiro, a liberdade demandaria, reafirmo, habitação, alimentação, saúde, e isso só um modelo, seja social-democrata, pensando no que foi feito logo depois da guerra, seja socialista, poderia prover. Uma vez isso acertado, aí a gente começa esse outro embate, que aí sim é a disputa original por sentidos de mundo. Mas o que acontece entre uma pretensa esquerda e uma pretensa direita é que uma parte deles está defendendo que todos precisam desse ponto de partida, o socialismo, e outros que cada um vai atrás do seu e concorre. E olhar para o mundo real, concreto, e perceber a transmissão de herança, perceber como o modelo é cruel com os menos favorecidos. É uma coisa de, se você tem mais, você ganha mais, tem menos, ganha menos. Ou se não tem nada, nunca vai ter nada. Se a gente vê isso historicamente, a liberdade, cabe à liberdade, de novo, tomar partido. Então, nós estamos sempre engajados nesse mundo. Então, quando Sartre insiste, né, em não admitir o Raymond Aron ou admitir o liberalismo e se voltar para o socialismo, isso é uma situação, é uma decisão situada, ela tem que ver com esse debate que está acontecendo ali naquele momento, mas ela tem que ver também com esses princípios, né? Porque, por mais que hajam aspectos humanistas no projeto do capitalismo, a prática mostrou contraditória, né? É normal da sociedade ser contraditória, e a contradição é bem-vinda, etc. Bom, em termos, porque se o embate é sobre se nós vamos ter as condições básicas para, a partir dali, educação.
Você precisa saber da história do Brasil, o que foi, a gente falou do golpe militar de 64, é preciso saber disso para pensar o presente e sonhar, projetar e realizar um futuro. Então, nesse sentido, eu reafirmo, era um tempo de partidos e Sartre tomou partido. E desde aquela época, porque mesmo hoje é a crítica às consequências do liberalismo. O que significa no Brasil quando se fala em liberalismo econômico e conservadorismo moral? Ou o que é isso? Né? É a perversão total daquilo que são os princípios do próprio capitalismo. Ele não propõe para todas as pessoas o mínimo de satisfação na realização. Tem pessoas que passam fome, tem pessoas que comem pé de frango, tem pessoas que morrem na fila de hospital, tem pessoas, nós falamos disso, que são violentadas e mortas pela própria força estatal, pela polícia, e nesse sentido, Sartre toma um partido de algo que a aposta dos anos 60 era essa, é melhor do que o capitalismo. Ou, pelo menos, não foi testado ainda. E isso é bem situado, eu prefiro não ir adiante, porque se a gente trouxer para a contemporaneidade, de novo, eu acho que vai repetir essa contradição entre o que é proposto. A liberdade, certamente falando, ocorre a partir de um determinado grau que não pode ser fruto, senão da liberdade de escolher, que todas as pessoas tenham essa base. Isso pode ser feito politicamente, isso pode ser feito num grande acordo nacional, isso pode ser feito num plebiscito, isso pode ser feito através de políticos que são eleitos e façam mudanças na Constituição. Vejam o caso do México recente. O importante é que haja essa abertura e que seja tomado partido. Agora, daí a dizer que você vai impedir as pessoas do livre pensamento, da livre imaginação, ou que haja um pensamento diretivo, como já foi tentado em modelos socialistas, aí sim Sartre passa a ser um crítico ferrenho. Então, ele se coloca entre os dois modelos, e é essa a perspectiva dele. Ainda que ela tenha todo o aspecto de ser criticada, e ainda que o Raimundo Aron tenha permanecido na sombra. Me desculpa, Camerino, eu não sei historicamente se eles brigaram, eu teria que verificar, mas eu sei que eles eram bem próximos. Mas, de fato, o Raimundo Aron era um liberal que o Sartre... A notícia que eu tenho é de uma convivência na juventude, né? Sim, eles tiveram, nesse momento inicial... juntos na Alemanha. Porque, juntos não, o Raimundo Aron volta e o Sartre ocupa a vaga que era dele no Instituto Francês, em Berlim, para estudar fenomenologia, isso em 32. E aí já começa um problema, porque em 32 Sartre vai à Alemanha, estuda fenomenologia, o nazismo em plena ascensão e cobra-se dele, ele não escreveu nenhum texto a respeito disso. É porque você, considerando a história da filosofia do Sartre, né, ela tem lá os seus limites, pois não? A gente marcou até 2h20 esse link. Ah, tá, só um detalhe, esse link vai funcionar até 2h20, então nós temos mais 5 minutos e a gravação, o link... Eu acho que a gente não precisa pedir para você sair para fazer uma avaliação, porque todos já declararam aprovação, né? Eu acho que não é necessário fazer todo aquele ritual, né? Eu estou à disposição. Acho que não é preciso. Nós vamos ter depois atas para assinar, que eu vou encaminhar, né? E esse momento aqui, né, além da riqueza do debate, ele não tem nota, né? Não existe uma nota aqui, né? É simplesmente aprovado, né, que eu acho que é o caso. Todos já declararam, eu também declaro com alegria, né, com entusiasmo, né, cumprimentando o trabalho do Donizete, né, que eu vou ler aqui durante muito tempo. Obrigado, gente. Então, acho que é isso, né? Eu agradeço ao Adelmo, ao professor Oscar, ao professor Miguel, né? É um prazer conhecê-los, né, e rever o nosso amigo Adelmo. E ainda comemorar a nota 5, né, que foi mais um prêmio para hoje, né? Que deu tanto trabalho, né? Ainda se misturou aqui com essa banca, né? Foi igual o Botafogo. No fim, foram os 2 títulos, né? E já vem com essa... Nós estamos em tempo de Botafogo. Bom, é uma despedida já, então obrigado mais uma vez, professor Luciano, Camerino, professor Miguel Berranachea, eu falei direito, não? Professor Adelmo José da Silva, bom, um prazer conhecê-los e retomar o contato com o Miguel. E Luciano, parabéns, felicidades. Obrigado. Um belo encontro. Sim, eu vou aproveitar só esse momentozinho para agradecer muito, porque
não pensem que essas questões passarão batidas, eu vou me lembrar de questões, e é isso que movimenta a continuidade das coisas que eu escrevo. Então, fico muito grato por todas as questões. Parabéns, Luciano, os dois Lucianos, mas particularmente o novo titular, o mais flamante titular, né? E rever a Oscar, Frederico, né? Uma alegria depois de tanto tempo, conhecer a Luciano Caldas Camerino, né? E também, né, conhecer a Delmo, e neste ritual tão importante, nesse dia tão importante que se celebram os direitos humanos, né? E que vocês conseguem a nota 5, né? Sim, um dia importante. Parabéns. Um dia feliz. Então, nós podemos encerrar, né? Encerrar a gravação. O Adelmo está falando e... Tá bom, é rapidinho, é só cumprimentar os colegas, tá? Dizer da alegria minha muito grande de ter conhecido aqui o Oscar e rever o Luciano, né? E também o Miguel, que eu passei a conhecer. Parabenizar o Luciano Donizete e dizer assim que foi uma satisfação muito grande estar aqui. Tá? Gente, eu agradeço novamente, Camerino, obrigado pelo esforço de ajudar. Eu agradeço a vocês três, né, por terem aceitado a mudança de data, a mudança de horário, e fico muito grato, né, pelas leituras, pelas questões, né, é uma tentativa de defesa, então a gente tenta responder, mas é importante lembrar que essas coisas permanecem latejantes, né, e, claro, isso vai contribuir muito com meus trabalhos posteriores. Só um adendo, né, já que você falou tanto no masculino e feminino, lembrar, né, a pessoa que esteve próxima na administração, nos cuidados, que é a Joana, né, Nietzscheana, mando um grande abraço para ela também. Beijo, parabéns. Valeu, Obrigado, gente. Parabéns. Ótima lembrança. Joana, depois você conta como é que é. Está casada agora com o titular mais fresco do Brasil. Vamos comemorar. Gente, eu sou muito grato. Obrigado mesmo pela banca. Valeu. Tchau, Parabéns a obrigado. Juiz de Fora, parabéns à filosofia de Juiz de Fora. Nota 5. E eu espero, ansioso, a primeira oportunidade de encontrar cada um. Eu vou a Natal, talvez a São João del Rei, eu vou voltar ao Rio, o mesmo Camerino que Prazer. para a gente comemorar isso em loco. Como foi a avaliação do nosso curso? Vai ser um prazer. Esperamos vocês. Depois eu encaminho as atas, então. Tá bom. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns.